Dando continuidade ao nosso curso de Psicoteologia, vamos agora para o módulo 4, que tem por título Componentes da Personalidade Humana. Esse é um dos módulos fundamentais de todo o nosso curso e o entendimento do mesmo é imprescindível para a continuação do curso. O objetivo específico de todas as disciplinas deste módulo: identificar os 5 componentes psicológicos fundamentais da personalidade humana e suas respectivas atribuições. A ementa do módulo 4 destaca 2 pontos principais. Aborda os 5 componentes psicológicos formadores da personalidade e os componentes são vistos separadamente para efeito didático, mas as partes interagem entre si e o homem deve ser visto como um todo. O conteúdo programático deste módulo abrange 1. Humor, afetos e temperamentos, primeira parte, onde nós trataremos especificamente dos instintos, impulsos, pulsões, padrões fixos de ação e assim por diante. A segunda disciplina, Humor, Afetos e Temperamentos 2, onde nós trataremos especificamente das emoções e os sentimentos. Emoções também chamadas de emoções primárias e os sentimentos chamados de emoções secundárias. Depois, na disciplina 3, trataremos de sentidos e percepções. Na disciplina 4, cognições e intelectos. Na disciplina 5, volição ou vontade. Na disciplina 6, nós trataremos de analfabetismo emocional, alexitimia. Esta é uma palestra complementar. Na disciplina 7, codependência ou dependência emocional. E ainda teremos outras palestras adicionais neste módulo. Vamos então começar a primeira disciplina do módulo 4, que tem por título Humor, Afetos e Temperamentos, primeira parte. Nós trataremos especificamente dos instintos, pulsões e impulsos, reações fisiológicas comportamentais e padrões fixos de ação. São comportamentos inatos responsáveis pela manutenção da vida e perpetuação da espécie. Primeiramente, gostaria de fazer a leitura de 2 citações. Primeiramente, em Provérbios, capítulo 25, verso 28, onde Salomão escreveu: Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Por outro lado, Aristóteles, filósofo grego, escreveu: Considero mais valente aquele que vence seus desejos do que aquele que vence seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. É importante que nós observemos nessas 2 citações que fala sobre controle, domínio próprio e controle sobre si mesmo. O que nós vamos enfatizar é justamente a necessidade de controle sobre os nossos instintos, o que é uma tarefa extremamente difícil, visto que os instintos são praticamente inconscientes. Vamos voltar agora ao gráfico dos componentes psicológicos da personalidade humana. Esse gráfico é extremamente importante e é imprescindível que o participante do curso de Psicoteologia memorize esse gráfico. Ele é bastante complexo, então nós vamos vendo paulatinamente cada uma das partes conforme o desenvolvimento do assunto. Então, nós apresentamos o homem, na realidade, como uma trindade, formado de corpo, alma e espírito. Dentro dessa trindade, a primeira coisa que nós temos que ver, e é o que nós estaremos vendo agora, é a respeito do humor, a primeira parte, abrangendo os instintos, impulsos, pulsões, também as reações fisiológicas comportamentais e padrões fixos de ação. Essa parte referente aos instintos, impulsos, pulsões, eles são responsáveis pela sobrevivência do indivíduo e também da espécie. Posteriormente, nas demais disciplinas, nós estaremos abordando humor, a segunda parte, onde nós trataremos das emoções primárias e sentimentos, que são emoções secundárias. Posteriormente, sobre os sentidos e percepções,
tanto os sentidos externos, a esterocepção, como os sentidos internos, a interocepção e a percepção do próprio indivíduo, a propriocepção. Posteriormente, nós abordaremos sobre cognições e intelecto, tratando especificamente dos processos mentais e esquemas mentais, e por fim falaremos da volição ou vontade, seus vários atributos, associação, seleção, decisão, motivação, exteriorização da personalidade, liderança, abrangendo os hábitos, vícios, manias, ações, reações, etc. A primeira coisa que nós gostaríamos de relembrar a todos, quando nós falamos a respeito de instintos, temos que lembrar sobre a estrutura dos órgãos encefálicos do sistema nervoso central e observando nesse gráfico, bem no meio da figura, dá para nós observarmos elementos como hipotálamo, tálamo, mesencéfalo e outras áreas localizadas bem no fundo da cavidade craniana, que são os responsáveis diretos pelos chamados instintos ou comportamentos humanos inconscientes. Então, observe bem, nesse gráfico, nessa figura, que dá para nós observarmos de maneira bem clara aonde estão localizados os instintos humanos, destacando de maneira especial o hipotálamo e todo o mesencéfalo em si. A primeira coisa que nós queremos conceituar é a respeito de humor, afeto e temperamento. Quando nós falamos humor, ninguém para pensar, mas a palavra humor vem do latim humore, que quer dizer literalmente líquido, porque os antigos gregos e romanos criam que existiam 4 grandes líquidos no organismo que controlavam todo o temperamento humano. As diferentes combinações desses líquidos, ou seja, o tempero entre eles, era chamado de temperamentum, que quer dizer mistura. Então, os humores, esses líquidos eram misturados de tal maneira e isso determinaria os diferentes tipos de humores, os diferentes tipos de comportamentos, de temperamentos que a pessoa poderia apresentar. Então, Hipócrates foi o criador da chamada teoria dos 4 temperamentos. Para Hipócrates, o líquido, que era um líquido predominante no corpo humano, ele predomina ou ele determinava o chamado temperamento sanguíneo, aonde a pessoa apresenta um comportamento alegre e otimista. Por outro lado, a chamada bilis amarela, que na realidade não é amarela, é esverdeada, para ela determina o temperamento colérico, aonde a pessoa apresenta um comportamento enérgico e irritável. Em terceiro lugar, nós temos a bilis negra, que na realidade é vermelha bem escura, um marrom bem forte. E para ela determina o temperamento chamado melancólico, onde a pessoa tem um comportamento triste e pessimista. E no fim, o quarto líquido, a fleuma, que é a linfa como nós conhecemos hoje, predomina no temperamento chamado fleumático, onde a pessoa é lenta e indolente. É óbvio que esses conceitos dos 4 temperamentos surgiram lá há 400 e tantos anos antes de Cristo, e é óbvio que eles não têm uma base científica, e sim uma base astrológica, mas de alguma maneira eles acabam mostrando que o nosso temperamento é fortemente determinada pela chamada química orgânica, química do sistema neurológico em si. Esses humores, temperamentos, emoções, sentimentos, instintos, impulsos são processos mentais, mas não necessariamente cognitivos, no sentido de que são processos mentais, mas nós não temos um pleno conhecimento do que está acontecendo no nosso organismo em função desses humores propriamente dito. O que nós temos que levar em consideração que eles são os principais responsáveis, mas não os únicos responsáveis pelos nossos esquemas mentais, pelos nossos padrões de comportamento. E esses humores, eles influenciam diretamente a capacidade que a pessoa tem de tomar decisões, a sua motivação para a mudança de vida, em outras palavras, determinam todo o seu comportamento em si.
Quando uma pessoa normalmente busca ajuda em aconselhamento ou ajuda terapêutica de um profissional psicólogo, a pessoa não busca ajuda porque está tendo algum problema específico, mas em geral ela busca ajuda por causa do seu estado de humor, ou seja, aquele problema que a pessoa está enfrentando pode afetar o seu estado de humor. Em geral, a pessoa busca ajuda para o estado de humor e não para o problema propriamente dito que está enfrentando. E temos que levar em consideração também que a pessoa busca ajuda por causa da sua dificuldade ou mesmo incapacidade em lidar com esse humor desagradável. Bom, primeiramente vamos conceituar então o que vem a ser instintos, pulsões e impulsos, reações fisiológicas comportamentais e padrões fixos de ação. A palavra instinto ela é muito utilizada para designar instinto animal, comportamento animal, enquanto que quando nós nos referimos a seres humanos, nós usamos mais as expressões pulsões ou impulsos, mas no fundo, tudo é a mesma coisa. Esses impulsos, instintos, pulsões podem muitas vezes causar reações fisiológicas comportamentais. O que interessa é que eles acabam determinando padrões fixos de ação. A palavra instinto vem do latim instinctus, sendo que em latim quer dizer em e extingere quer dizer fincar, espetar, agulhar. Então, o que vem a ser instinto? É aquele que instiga, aquilo que impulsiona ou espeta e que leva uma pessoa a agir, leva uma pessoa a ter comportamentos, mesmo que tais comportamentos sejam completamente inconscientes. O que interessa para nós é saber que os instintos são processos comportamentais inatos, porque nós já nascemos com eles, são característicos de cada espécie animal, são indispensáveis à manutenção da vida do indivíduo e também à perpetuação da própria espécie. Quando nós falamos em espécie humana, estamos nos referindo ao homem especificamente. Mas os instintos também são responsáveis pela perpetuação de cada espécie animal. Os instintos são decorrentes das necessidades internas. Na realidade, eles são tensões que geram pulsões do organismo e causam desconforto. É alguma coisa que está acontecendo com o indivíduo que o leva a alguma espécie de desconforto e esse desconforto leva o indivíduo a reagir a fim de eliminar esse estado de tensão, voltando então ao seu estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio nós chamamos de homeostase, que significa literalmente estado de equilíbrio em grego.